Olá! Hoje, no cenário político, não basta só fazer, é preciso provar o valor de cada ação. A gente vai mergulhar em como transformar o trabalho legislativo, as emendas, em verdadeiro capital político. E o melhor, tudo com base em dados e evidências concretas. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A questão central que todo mandato enfrenta. Como é que se vai além do discurso para realmente mostrar, com números, que o dinheiro público investido pelo seu trabalho trouxe resultado de verdade para a população? Responder essa pergunta, bom, isso pode definir o sucesso de um mandato. Mas, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário atual. Sabe, o mandato moderno funciona num ambiente de cobrança altíssima, onde aquelas fórmulas antigas de comunicação política, elas simplesmente não funcionam mais. E aqui a gente tem um resumo bem claro das expressões do dia a dia. Os eleitores hoje querem ver o retorno do voto, não só promessas. E no meio de tantos outros mandatos, como se destacar? A falta de uma resposta clara sobre onde os recursos foram parar gera um risco enorme, um desgaste que abre espaço para todo tipo de questionamento. E olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado, aquela comunicação genérica, sabe, o trabalhando pelo povo, que soa bonito, mas, convenhamos, não convence mais ninguém. Do outro lado, a força dos números, da especificidade. Quando a gente compara as duas frases, o salto de credibilidade é gigantesco. Uma é só uma intenção, a outra é um fato irrefutável. Isso, claro, nos leva direto para a questão da prestação de contas. A falta dela não é algo neutro, não. Ela cria um vácuo que é logo preenchido por desconfiança, por suspeitas. A solução, como a gente vê aqui, é ser proativo na transparência. Publicar relatórios detalhados não é só uma forma de se defender, é uma maneira de construir uma reputação sólida de gestão eficiente. E com isso, a gente resolve um terceiro problema gigantesco, que é o da invisibilidade. Um mandado pode ser super produtivo nos bastidores, mas se isso não vira reconhecimento público, o esforço meio que se perde no ar. E a solução? É transformar esses dados concretos em pautas para a imprensa, em conteúdo para a rede social que realmente se destaca no meio de tanto barulho. Então a gente já entendeu. Se o problema é a falta de prova, a solução, claro, é a evidência. Vamos ver agora a metodologia que permite construir essa ponte para sair do campo do discurso e entrar de vez no território dos fatos comprovados. E aqui está a base de tudo isso que a gente está falando, o método VISIA. O nome completo é Valoração Integrada de Sustentabilidade e Impacto Aplicado. E o ponto mais importante aqui é que isso não é uma opinião, não é uma estimativa, é uma metodologia científica brasileira com publicação e validação. Isso dá uma credibilidade técnica enorme para qualquer relatório que sair daqui. Tá, mas como é que essa metodologia funciona na prática? Bom, ela analisa dados públicos e indicadores socioeconômicos e vai muito além do financeiro. Ela avalia o impacto em 4 dimensões-chave: mede os ganhos em educação, o retorno econômico real com geração de emprego, as melhorias na qualidade de vida, na saúde e até o fortalecimento das instituições. É de fato uma visão 360 graus do que uma ação política realmente consegue fazer. Ok, a teoria parece ótima, né? Mas como é que isso vira uma ferramenta de verdade para o dia a dia do mandato? É isso que a gente vai ver agora. Como os dados se transformam em capital político real. Bom, a aplicação desse método se divide em dois serviços principais, bem estratégicos. O primeiro foca nos projetos de lei antes mesmo deles terem votados. E o segundo é aquela retrospectiva completa que consolida todo o trabalho de um ano. Vamos olhar para o primeiro serviço. Agora imagina só, apresentar um projeto de lei que já chega com um relatório que prevê cientificamente o impacto dele. Isso muda o jogo completamente. A argumentação deixa de ser baseada no "eu acho que" e passa a ser "os dados mostram que". Isso não só aumenta muito as chances de aprovação, como também posiciona o parlamentar como uma autoridade técnica no assunto. Já o segundo serviço é, digamos, a prestação de contas definitiva. O relatório anual pega todas as ações, emendas, projetos e mede o impacto de tudo. Esse documento vira a espinha dorsal da comunicação, o material de campanha que não envelhece e, o mais importante, a melhor resposta possível para qualquer crítica, dados técnicos, auditáveis e irrefutáveis. E tudo isso nos leva a um ponto que vai além da comunicação do dia a dia. Não se trata só de falar sobre o presente, mas de registrar o passado para construir o futuro. A gente está falando aqui da criação de um legado.
Olha, essa frase aqui resume tudo, de forma perfeita. É essa transição, sair da política baseada em promessas e ir para a política baseada em provas. É a materialização do impacto do mandato, transformando o que era discurso em um registro concreto, que qualquer um pode verificar. E tem mais, olha só que diferencial para tornar essa ideia de legado em algo palpável, real. O relatório anual pode ser transformado num livro de verdade, com registro e ISBN, uma publicação oficial na Câmara Brasileira do Livro. Isso eleva a prestação de contas a um nível completamente diferente. As vantagens disso são muito claras e bem poderosas, né? Ter um livro publicado dá uma credibilidade imensa. Ele se torna um registro histórico, oficial, legitimado. É um material de campanha único e, acima de tudo, é a documentação definitiva do legado político daquele mandato para a história. Então, no fim de tudo, a gente fica com essa pergunta para refletir. Ao final de 4 anos, além das memórias dos discursos, qual vai ser o registro concreto, documentado, do impacto que foi gerado? Qual vai ser a prova que vai ficar para a história? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, definir a trajetória de um mandato inteiro.